Oi, pessoal. Meu nome é Wanda Carolina Englifer e hoje eu vou apresentar uma reflexão sobre até onde o hidrogênio de baixo carbono realmente é viável para o Brasil. Então, ao longo dessa apresentação, eu vou mostrar que o maior potencial do hidrogênio está justamente em ser utilizado onde ele realmente agrega valor. Então, antes de falar do Brasil, é importante entender por que o hidrogênio ganhou tanta relevância nos últimos anos. Então, as mudanças climáticas têm impulsionado a busca por fontes energéticas mais sustentáveis, e com isso, a redução das emissões de gases de efeito estufa se tornou uma prioridade para diversos países e setores da economia. No entanto, existem atividades, principalmente na indústria pesada, que são muito difíceis de descarbonizar apenas com eletrificação ou outras fontes renováveis. Então, é nesse contexto que o hidrogênio de baixo carbono ele surge como uma alternativa, justamente para permitir reduzir as emissões em processos onde outras soluções ainda são limitadas. Então, por que o Brasil ele aparece como um dos países com maior potencial nessa nova economia de hidrogênio? Então, principalmente devido às suas vantagens competitivas significativas. Então, começando a falar sobre a matriz limpa, é uma das maiores matrizes elétricas, é uma das matrizes elétricas mais renováveis do mundo. Significa que podemos produzir o hidrogênio por eletrólise utilizando uma eletricidade com baixa emissão de carbono. Outro ponto importante é a disponibilidade territorial para expansão de parques solares e eólicos, por exemplo. Também, recentemente foi aprovado o Marco Legal de Hidrogênio de Baixa Emissão, e isso traz uma maior segurança jurídica para investidores. E também existem incentivos fiscais previstos até 2032, o que demonstra que o país está buscando desenvolver essa cadeia produtiva. Apesar desse potencial, existem desafios que eu vou citar, como a maturidade tecnológica. Então, os processos industriais, eles exigem altos investimentos e eles são afetados pela intermitência das fontes renováveis. A infraestrutura também, então, essa adoção de hidrogênio exige adaptações nos processos industriais existentes. A demanda, então, o mercado depende de políticas públicas e aplicações estratégicas. E o custo, o hidrogênio renovável ele ainda possui um custo elevado, exigindo incentivos para ser competitivo. Então, aí que vem a frase: o foco deve ser em aplicações onde o hidrogênio gere maior valor. E agora eu vou apresentar alguns exemplos. Então, a siderurgia, ela é considerada uma das aplicações mais promissoras. Hoje, grande parte da produção de aço, ela utiliza carvão mineral como agente redutor, gerando grandes quantidades de dióxido de carbono. O hidrogênio ele pode substituir parcialmente esse carvão em alguns processos, reduzindo significativamente as emissões. E, segundo o estudo apresentado, o potencial brasileiro pode chegar a aproximadamente 1,48 milhão de toneladas de hidrogênio por ano até 2050. Isso evita com que mais de 10 milhões de toneladas de dióxido de carbono anuais. Outra aplicação extremamente estratégica aqui no Brasil é a produção de fertilizantes, já que o Brasil ele importa grande parte desses fertilizantes nitrogenados utilizados na agricultura, e o hidrogênio renovável ele pode ser utilizado para produzir amônia verde, reduzindo essa dependência externa. Além do benefício ambiental, isso pode aumentar a segurança energética e fortalece a produção agrícola nacional. E agora, uma aplicação que seria ineficiente aqui no Brasil, a de veículos leves. É importante destacar, então, que nem toda aplicação ela faz sentido. No Brasil, veículos leves, essa alternativa ela perde competitividade por vários motivos. Então, primeiro, porque a gente já possui alternativas bastante consolidadas, como o etanol e os veículos elétricos a bateria. E segundo, porque precisaríamos construir toda uma infraestrutura de abastecimento. Então, utilizar hidrogênio em veículos leves não parece ser a aplicação mais eficiente para o contexto brasileiro. Como conclusão, a gente tem que o foco que devemos focar estrategicamente
Então, essa adoção indiscriminada do hidrogênio gera ineficiência, e o Brasil deve focar onde a molécula apresenta real eficiência sistêmica. Também temos a priorização industrial. Então, o verdadeiro potencial estratégico está na descarbonização de setores pesados, como siderurgia, fertilizantes e químicas. Não é uma solução universal, então o sucesso do hidrogênio depende de direcionar investimentos apenas para aplicações onde ele supera as alternativas já existentes. A maximização de benefícios. Então, o desafio do país é utilizar essa tecnologia para garantir retornos econômicos, ambientais, industriais concretos. Então, o futuro do hidrogênio no Brasil não depende apenas de produzir mais, mas também de produzir e aplicar onde ele realmente gera valor. Então, essas foram minhas referências utilizadas, e eu espero ter conseguido responder a pergunta que deu início a essa apresentação, e muito obrigada pela atenção. Muito, muito bom, Wanda. Ótimo assunto. Vou já abrir para perguntas que a gente já está chegando no final, ó. Henrique já levantou a mão. Isso aí, Henrique. Não esperava menos. Desculpa, estava no mudo. Por conta da sua mão, eu acho que o microfone ficou meio abafado. Vocês me ouvem bem? Agora, melhorou 1000%. Então, Wanda, eu sou um estudioso aí do uso do hidrogênio e minha linha é com fertilizantes, né? Que é um dos mais promissores que a gente tem no Brasil de uso imediato desse insumo. E a gente vê que o hidrogênio ele é muito versátil, porque a gente tem duas versões para ele. A gente tem a versão energética e tem a versão como insumo, por exemplo, para produzir fertilizantes, né? E aí eu queria te questionar a respeito do hidrogênio de baixo carbono, que é a tecnologia mais ah, que está sendo mais colocada em prática é a eletrólise. E a eletrólise se usa água. E a grande maioria dos projetos de hidrogênio que a gente tem são concentrados no Nordeste, que é uma região que tem escassez hídrica, né? E aí, mas o meu ponto, minha pergunta qual é a sua posição em relação a gente usar água de uma região escassa para produzir hidrogênio, que grande parte desse hidrogênio vai ser exportado para a Europa, que não tem problema aí, É, é uma em situação tese. bem complicada, né? Assim, tem que ter os limites, assim. Então, tem que ser bem estudado também essa questão de viabilidade, mas é uma questão bem complicada. Até aproveitando e colaborando com isso, eu acho muito interessante. Eu tenho participado do desenvolvimento da política de hidrogênio de baixo carbono. O decreto ainda está bem atrasado, sempre é para sair na semana que vem. Essa semana não vem. Mas uma das pessoas que ajudou a construir, se Deus quiser e sair do jeito que a gente está pensando, nessa parte do ciclo da água, né? Principalmente no ciclo da água, no Nordeste, especialmente em Fortaleza. É... Silveira e sua frase, semana que vem. E uma das coisas que tem se buscado e deve sair no decreto é essa parte do investimento de quem for realmente utilizar. Principalmente dos benefícios, né, do hidrogênio de baixo carbono, que é o PHBC e o ReHidro, de investimentos em mananciais e de alguma forma conseguir restabelecer o fluxo da água no território local, né? A gente sabe que talvez não seja 100%, mas pelo menos tem se buscado exatamente essa reestabilidade. Uma das pessoas que tem feito isso é uma pessoa especialistíssima, que é a Sávia Gavazza, em água. Ela é uma das fundadoras da Pluve, que é uma startup que gera água através da fonte do ar, uma coisa assim surreal. Então, não sei, é aquilo, né? Tem as boas intenções da política, depois tem o regulador. Mas a gente está aí nesse caminho. Vou passar para o Matheus, aí para o Henrique, né, para a tréplica, e aí a gente depois caminha. Não, eu vou ser bem breve, na verdade, eu vou puxar uma parte da fala do Henrique, né? Que o Henrique falou sobre a Europa, né? E aí eu queria, até se o Henrique puder falar, e a Wanda também, né? Porque a gente teve no marco do hidrogênio no final do ano retrasado, né, 2024, uma diferenciação entre os CO2 equivalentes da legislação da Europa, né? A gente ficou com 7, quase o dobro do que. Isso foi bem no apagar das luzes, né? Que
mudou, enfim. É aquele jabuti, né? Ele subiu na árvore e ninguém sabe como é que ele foi parar lá. Mas, enfim, entender como é que vocês enxergam isso, se isso vai ser uma questão para a gente exportar hidrogênio para a Europa ou não, ou o nosso mercado vai ser regulado pela legislação deles mesmos, porque se nosso foco é exportação, o que importa é como a gente vai ser certificado lá, né, e não aqui. Mas, enfim, era isso, na verdade, que eu ia perguntar, puxando uma parte da fala do Henrique. Ah, já puxa aí, Henrique. Então, cara, isso é um grande problema da legislação. Se a gente está pensando em exportar, a gente tem que atender à legislação de lá. O problema da Europa é que cada país, às vezes, está colocando uma legislação diferente. Porque a gente tem a legislação da Europa, daquele setor inteiro, mas alguns países estão colocando pontos específicos do ponto de vista de legislação. Por exemplo, a Índia, a gente está com 7, né, quilogramas de CO2 equivalente. Só que a Índia está com 2. Você acredita? É um absurdo, assim, do meu ponto de vista, não tem tecnologia para atender essa legislação. Eu acredito que a gente aqui no Brasil foi um pouco assertivo em colocar esse valor mais alto do que esses outros países, justamente para a questão de maturidade tecnológica e criar uma infraestrutura aqui. Então, à medida que o tempo for passando, eu acredito que a gente deve ir regulando e abaixando esse valor, acompanhando a tecnologia, a evolução da tecnologia. Eu acho que você coloca um sarrafo muito alto a princípio, no começo, eu acho que pode desincentivar o uso. Mas para o Brasil, eu acho que foi um ponto acertado. Perfeito. Obrigado, era uma dúvida que eu tinha. Isso você falou sobre a questão da legislação é muito complicada. Isso sem falar nem das bendições, né? Que eu não vou nem entrar nisso porque é uma coisa mais complexa ainda, né? Mas obrigado, hein?